O meu nome é Thaís, sou de São Paulo, capital, tenho 27 anos, estou no 4º ano da Geografia, cheguei aqui em 2011, falar um pouco de antes de eu entrar na universidade, né, porque eu acho que essa trajetória ela é importante, assim. Então, eu antes de entrar na universidade, sou de escola pública, antes de entrar na universidade encarei 3 anos de cursinho. Entrei numa universidade federal, a Federal de São Paulo, a Unifesp, e saí de lá porque as políticas de permanência estudantil eram nulas, assim, né? Então, a gente tinha uma ausência muito grande de permanência estudantil, um dos principais fatores que me fizeram sair da universidade. E aí depois fiz mais um tempo de cursinho e ingressei na Unesp em 2011. E quando eu cheguei aqui, um pouco antes de chegar aqui, a minha pergunta era: e agora, para onde que eu vou? Nunca ouvi falar de Presidente Prudente, não conheço a cidade, não conheço ninguém, não tenho referência. Fiz as minhas malas e me joguei no sertão, literalmente falando. E aí chegando aqui, junto com todo aquele vazio de sem saber para onde ir, o que fazer, onde dormir, onde morar e sem grana, eu acho que os estudantes da Unesp foram fundamentais, assim. Porque eu cheguei aqui no dia da matrícula e eu tinha uma organização dos estudantes, no qual eles recebiam os estudantes que estavam entrando, apresentando a moradia. Essa organização dos estudantes era o que seria a primeira comissão de moradia, que na época era o Rubão, o HU e acho que o Juba. Não lembro a outra pessoa, mas era o Rubão, o HU e tinha mais alguém. Não? Não sei. Ai, corta. Não tem problema. Depois eu corto. E... enfim. Não. Mentira. A comissão era feita pela Jugli, pelo Washington e pelo Alex. Era a comissão que estava. E aí, junto com essa comissão, que era responsável por organizar a chegada dos estudantes e receber, a gente tinha mais outros estudantes, que eram do movimento estudantil, daí tinha o Rubão e o HU, que eram os mais velhos, que recebiam os estudantes e aí fazia o tour universidade, onde a gente fazia a inscrição e levava a gente para conhecer a moradia, conhecer as casas, ver a forma como eles se organizavam para se manter e tal. E aí já naquele dia, que foi o primeiro dia da matrícula, assim, eu me senti em casa, assim, me senti acolhida, com uma sensação de, tá, eu vou ter onde ficar, então se eu já tenho onde ficar e eu posso tentar me organizar para comer, então eu acho que é possível ficar aqui. Então eu já voltei para São Paulo depois da matrícula com a expectativa de que as coisas iam caminhar, que as coisas iam dar certo, e aí 2 semanas depois começaram as aulas e eu vim para cá. E fui recebida por essa comissão, fui acolhida, fui morar no Renegados, morei acho que quase um ano no Renegados. E aí, já quando entrei na universidade, eu acho que ter entrado no Renegados, onde tinham pessoas mais velhas, ter contato, por exemplo, com as comissões mais antigas e ter encontrado pessoas que estavam na mesma situação que eu, me fizeram pensar várias coisas e pensar também que eu gostaria de ser acolhida como eu fui, assim, né? Então, uma das coisas que a gente sempre falava dentro da moradia era que a ideia é receber não importa como, porque se a universidade, ela, infelizmente, ela não cumpre o seu papel de fato de receber esses alunos carentes dentro da universidade, então a gente criou formas de se organizar para isso, assim. Enquanto moradia, enquanto movimento estudantil, enquanto estudantes organizados. E eu acho que esse foi um ponto fundamental, assim. Outro ponto fundamental dentro da universidade, dentro da moradia, foram as relações que a gente cria lá dentro, assim. Porque são relações de humanidades, né? Se a gente parar para pensar, dentro das maiores dificuldades que a gente tem, é sempre quando a gente tem as pessoas mais humanas, assim. Eu acho que
Na moradia eu encontrei isso, eu encontrei pessoas humanas que estavam dispostas a colaborar com o outro. E aí cheguei, me instalei, fui causar um pouco, também sou estudante. E durante aquele primeiro ano, eu acho que foi meio que um ano de iniciação, né? Porque com essas mesmas pessoas que me acolheram, foram as mesmas pessoas que começaram a me incluir nos espaços de discussão dentro da universidade, discussão dentro da moradia, sobre os problemas da moradia, as ausências da universidade. E aí eu acho que foi um ano de preparo, assim, e um ano intenso também, de muita mobilização. Eu lembro que naquele ano a gente fez várias mobilizações por conta do cercamento da moradia, que não tinha portão, a gente ainda não tinha internet, então tinha muito assalto, porque às vezes as pessoas, quando precisavam usar computador, usar a internet, tinha que ficar do lado de fora da moradia ou ir para outras áreas, e aí as coisas acabavam acontecendo assim. Então foi um ano de muita mobilização, um ano muito intenso e um ano que eu aprendi muito. E também foi um ano que me fez pensar exatamente que eu precisava ajudar e acolher outras pessoas da mesma forma que eu fui acolhida. E eu não conseguia ver outra forma que não fosse entender como a universidade funcionava, né? Como que era o sistema burocrático da universidade. E aí no final de 2011 teve o processo seletivo, que eu mais 2 companheiros, né, uma companheira e um companheiro, a Nina e o Rodolfo, a gente se juntou e pensou a comissão de moradia para 2012. E aí teve as eleições e tal, que, né, a gente tenta fazer base de construção política mesmo, assim, né, fazer as eleições para que as pessoas vão lá e deixem seu aval para que a gente possa trabalhar junto com eles. E aí a gente conseguiu. Em 2012 eu entrei para a comissão de moradia, e aí um dos pontos da comissão de moradia era continuar esse processo de recepção dos calouros e tentar barrar um dos programas que estavam tentando ser colocados na época, que era de processo seletivo igual para todas as universidades, desconsiderando, por exemplo, as especificidades de Presidente Prudente, né? Presidente Prudente é um campus que tem 9 cursos de licenciatura e é um dos campos mais grandes da Unesp, com mais cursos, e é onde a gente tem os maiores problemas de permanência estudantil. A ausência de RU, na época a ausência de RU, hoje a gente tem, mas é uma ausência imposta por conta do preço da RU, mas esse então era um dos nossos pontos. E aí eu acho que ter participado da comissão de moradia e das outras muitas instâncias, né, porque você participar da comissão de moradia, então implica em você ir para os encontros estudantis nos outros campos, dialogar com os outros estudantes dos outros campos, ver quais são as precariedades, entender como que funciona todo esse dito processo de seleção, né, porque a gente sabe que, infelizmente, na Unesp, a política de permanência estudantil ela é de fato esquecida pela universidade, né? Até o ano passado era destinado apenas 3% da verba total da Unesp para programas de permanência estudantil, né? A Unesp, a gente tem Unesp no estado inteiro de São Paulo e é quase que unânime o problema de permanência estudantil dentro da Unesp. Então, assim, foi entrar na comissão de moradia que me fez conseguir ver como que funciona isso, desde reuniões com os funcionários terceirizados na universidade, até reuniões com o reitor e com a reitoria da Unesp, pautando os problemas de permanência estudantil dentro da Unesp. E conhecer os meandros da universidade, eu acho que foi um crescimento tanto político, social, cultural muito grande. Porque, na verdade, a gente percebe que a lógica da universidade ela não está à parte da lógica que é da sociedade, que é segregar e excluir aqueles que não têm condições de entrar dentro das universidades públicas ou se manter nas universidades privadas, por exemplo, como o Reúne, o ProUni e esses programas que o governo implementa sem dar
as devidas condições para que esses estudantes permaneçam dentro da universidade. Então, uma das coisas que eu tirei para mim de participar da comissão de moradia, ter morado na moradia estudantil e hoje fazer parte ainda do programa de permanência estudantil com auxílio aluguel, é que permanecer dentro da universidade pública é um ato de resistência, né? Assim como é para muitos moradores, por exemplo, das periferias hoje, assim como é para muitos assentados hoje aqui na região do Pontal, é um ato de resistência. Porque é resistir os mandos e desmandos da universidade, tanto na escala estadual, no caso da Unesp, que é uma universidade fragmentada, tanto quanto na escala local. Porque na escala local a gente tem uma série de pontos que faz com que muitos alunos, por exemplo, tenham que todo ano legitimar a sua pobreza, por exemplo, né? Então, assim, todo ano a gente tem um processo seletivo que vai legitimar que você não ficou rico do dia para a noite para que você consiga receber aquele auxílio. É claro que a averiguação dos fatos, ele é importante, tem que ter, sim, uma forma de ver quem está usufruindo desses bens e quem não está. O problema é quando isso não acontece de uma forma organizada por parte da universidade. Por exemplo, uma universidade, como eu falei, que tem mais de 9 cursos de licenciatura, onde a principal característica da universidade são estudantes de escola pública e estudantes socioeconomicamente carentes, que aí a gente tem apenas uma assistente social para cuidar de mais de 3.000 alunos no começo do ano do processo seletivo. Quais são as reais estruturas que a universidade então está colocando para que esse processo seletivo seja eficaz, seja verdadeiro e seja útil de fato, né? Sem que o aluno tenha que passar por uma série de agressões psicológicas quando você tem que legitimar a sua pobreza a todo fato, né? Então, assim, só que essas coisas a gente só consegue ver quando a gente está lá dentro, né? Quando a gente está participando, quando a gente vai para reunião, quando a gente vai para enfrentamento, quando a gente bate o pé e fala que um aluno não vai sair da moradia estudantil porque ele pegou 3DP, considerando, por exemplo, que esse aluno ele entrou num curso que exige uma demanda de estudo maior e que por vezes ele possa não ter tido isso no seu ensino fundamental, básico e ensino médio, que ele tenha que correr atrás disso aqui dentro da universidade. Sem falar nas outras precariedades, né, que a gente sabe que, por exemplo, o auxílio, a bolsa que a gente recebe, em 2011 era 230 reais, 190 reais em 2011, e aí com muito esforço e batendo o pé e nessas formas de organização estudantil a gente conseguiu que isso aumentasse, mas se você hoje é um valor de 390 reais que se você for comparar com o salário mínimo, por exemplo, ou com o auxílio que as universidades federais dispõem para as universidades públicas, é ínfimo, né? Então, assim, são estudantes que, além de cumprir as ordens acadêmicas, né, que é as respostas dentro da universidade, ele tem muitas vezes que buscar outras formas para se manter aqui dentro. Então, se manter e estar dentro desses espaços é um ato de resistência.